Olá, boa tarde. Vejo que já tem uma galera chegando. Quem já está chegando e pegando sua cadeirinha aqui na nossa cesta de impacto, está vendo aqui do meu lado. Eu sou Lisa Ribeiro, da equipe do ICE, do Instituto Cidadania Empresarial. Gostaria de dar boas-vindas, bem-vindos, né? Bem-vindes a todos, todas e todes nessa Cesta de Impacto, que é um projeto do ICE, junto com o Mercado Livre, para que a gente possa, uma sexta-feira por mês, normalmente a segunda sexta-feira do mês, essa excepcionalmente a primeira, por conta do feriado, ter conversas que a gente espera que sejam relevantes e inspiradoras para os atores do ecossistema de investimento e negócio de impacto ou para interessados em chegar e se aproximar e aprender e talvez se descobrir empreendedor e investidor de impacto ou apoiador de negócios de impacto. Hoje nós temos uma estreia aqui com a gente, muito bacana, muito feliz, que é uma tradução de Libras. A nossa tradutora de Libras hoje é a Tabata Reich, que está aqui do meu lado, e eu espero que isso seja mais um passo aí que a gente está dando em aproximar e tornar o nosso ecossistema mais diverso. Então, quem aí tem amigos e amigas que precisam de tradução de Libra quando querem participar dos eventos, já podem deixar a dica de que na Sexta de Impacto está tendo. Bom, hoje nós vamos fazer uma continuidade da conversa que a gente fez na última Sexta de Impacto sobre negócios de impacto socioambiental positivo. No nosso último encontro, a gente teve a presença da Climate Ventures e também da Laura Mota, do Mercado Livre, nossa parceira, para discutir oportunidades de empreender e investir com impacto socioambiental positivo no Brasil. A gente achou que ficava bacana continuar surfando nessa onda da Onda Verde, fazendo uma conversa hoje com 3 empreendedores. E aí a gente achou que também valia a pena trazer um pouquinho mais de colorido para essa onda. Então, a gente tem hoje como convidados 2 empreendedoras que são representantes da economia verde, ou seja, elas comandam negócios ligados à conservação florestal, né, associados a toda essa questão de redução de desmatamento, mitigação de mudanças climáticas, uso sustentável da sociobiodiversidade, né, e outras vertentes aí da economia verde. E a gente tem um convidado que é um legítimo representante da economia azul, ou a economia dos oceanos, né, que é uma economia que preconiza, né, o uso sustentável dos recursos dos biomas marinho-costeiros, e o Brasil é bastante expressivo nisso, né? A gente tem uma costa atlântica muito rica e muito grande. Então, são eles, né? Nossos convidados super especiais de hoje. A Joana Martins, da Mandioca, que é uma indústria de impacto positivo de alimentos que transforma ingredientes da Amazônia em opções práticas, saborosas e saudáveis. A gente tem a Bárbara Pacheco, da Verde Novo Sementes, que é um negócio que conecta e fortalece coletores e coletoras de sementes no Cerrado Brasileiro e também trabalha com restauração ecológica, e o Brian Miller, que é da Óleo Peixe, que é um negócio de comercialização de produtos da pesca artesanal da porção paraense do bioma marinho costeiro brasileiro. Então, convido vocês a abrirem os ouvidos, os olhos para a nossa tradutora de Libra, o coração e se conectar aqui agora com o propósito, a trajetória e os desafios dos nossos convidados.
Bom, a gente organizou esse papo aqui, como a gente tem 3 convidados, em rodadas. Eu vou fazer algumas perguntas, vocês também vão ter oportunidade de mandar perguntas aqui no nosso chat, e eu vou começar esse primeiro ato da nossa conversa com uma pergunta que eu acho que é muito comum para os empreendedores, mas quando eu fui ler um pouco o perfil dos nossos convidados, eu falei, poxa, que momento da vida essas pessoas estavam quando elas resolveram empreender com impacto ambiental? Então, eu queria começar com o Brian, perguntando, Brian, em que momento da sua vida, da sua carreira você estava quando a mosquinha do empreendedorismo te picou? Conta pra gente. Então, acho que eu perseguia essa mosquinha aí por um tempo, mas acho que esses insights, essas ideias, elas também não caem do céu, assim, né? E acabou que, para mim, por mais que na academia, na universidade, eu não me visse seguindo essa linha de mestrado, doutorado e sendo um professor na universidade, eu também não encontrava uma oportunidade para empreender. E eu acabei entrando numa empresa de monitoramento ambiental aqui no Paraná e logo depois acabei me interessando pelo mestrado, por poder fazer uma pesquisa com as comunidades de pesca aqui da região e para que a gente conseguisse ultrapassar esses muros da universidade, né, e gerasse uma conexão com as comunidades do entorno. E aí, vivenciando essa rotina da pesca artesanal aqui, que eu comecei a perceber algumas lacunas, assim, né? E para mim ficou muito claro que as comunidades precisavam de um apoio na comercialização, mas também o consumidor de outras regiões que não no litoral precisava ter acesso à riqueza da pesca artesanal, né? Então, acho que o empreendedorismo ele surgiu como uma oportunidade, mas também uma necessidade. Assim, eu entendia que poderia ser um ganha-pão para mim, já que eu estava finalizando meu mestrado e não sabia para onde iria, mas também via como uma oportunidade de compartilhar meu conhecimento técnico, né, de oceanografia e também o que eu tinha adquirido no mestrado, mas também o conhecimento das comunidades artesanais. Então, sentia que era um conhecimento e produtos que não eram tão acessíveis e que eu tinha, de repente, até esse privilégio de acesso a essa rede, a esses conhecimentos e entendia que essa era a minha missão, né, de fortalecer a pesca artesanal aqui do Paraná. Então, acho que foi mais ou menos assim que o empreendedorismo entrou na minha vida. Legal, Brian. E agora eu queria saber da Bárbara. Como que a Bárbara virou uma empreendedora de um negócio ambiental? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estamos perfeitamente, querida. Ah, que maravilha. Eu tive alguns atropelos aqui tecnológicos, mas vamos lá. Vamos lá. Então, como que o empreendedorismo chegou, né? Eu sempre falo assim, que eu acho que eu vinha com essa sementinha dentro de mim, né? Como muitos, assim, como o Brian trouxe, né? Mas eu precisei de algum tempo para digerir isso e fazê-la germinar, né? Essa semente. Então, eu venho do ambiente da pesquisa, eu sou bióloga, né? Eu trabalhei muitos anos com pesquisa no âmbito da Embrapa e eu digo que eu nasci como empreendedora no dia que eu ouvi uma frase que é super impactante assim, mas para mim foi o germinar, né? Que é uma frase que me falaram assim: você é muito criativa e eu só queria que você obedecesse, né? Quando eu ouvi isso, de alguma forma, eu consegui entender que aquele não era o meu lugar e que eu tinha muito mais para oferecer para o mundo, né? E a forma que eu tinha de fazer isso, ser oferecido para o mundo, foi através do empreendedorismo. Então, eu decidi realmente chutar o balde, eu chutei uma vida para trás, né? De antigas escolhas, e decidi fundar o que hoje é a Verde Novo, isso em 2016. Então, eu digo que é um empreendedorismo por resistência, talvez por querer ser quem eu sou e mostrar um potencial de ser humano para o mundo, né? Então,
Foi mais ou menos por aí. Mas é uma trajetória que tem muitos meandros, né, gente? Como todo empreendedor. E a gente vai dialogar aí um pouquinho. Satisfação estar aqui com vocês. Empreendedorismo por rebeldia. É um novo filão. E Joana, como é que você se tornou uma empreendedora? Então, na verdade, eu acho assim que eu nasci empreendedora também, eu nasci no meio de empreendedores, né? A minha família teve durante 49 anos um restaurante em Belém e o restaurante nasceu na casa da minha avó. Então, o meu lugar de brincar era no escritório do restaurante, era na doceria do restaurante. Então, esse ambiente empresarial, eu já convivo com ele desde criança. Eu entendi que eu precisava, né, ter uma formação talvez mais técnica. Eu acho que aí o lado da criatividade também era muito forte em mim. Aí eu optei por estudar publicidade, porque eu queria fazer diferente, eu acho que isso era o principal. E aí, depois de empreender, de ter outras experiências públicas, né, como funcionária em algumas empresas, e trabalhando no restaurante da minha família, eu tive algumas oportunidades de empreender em outras áreas. Eu cheguei a ter uma arena de futebol de sabão, que era lazer, né, uma coisa bem fora disso, até que causava muito problema ambiental. Depois de ter o negócio e ter o olhar ambiental, eu percebi que estava tudo errado. Depois eu tive uma loja virtual de produtos amazônicos. Eu acho que a minha virada aconteceu quando eu fui morar em São Paulo e que eu comecei a enxergar o potencial da Amazônia, né? A partir do momento que eu me distanciei daqui do meu território, e ouvindo as pessoas, né? Vendo a experiência e vendo o quanto a Amazônia era distante do resto do Brasil, foi que essa semente foi plantada em mim. E aí, depois que eu voltei para Belém, mesmo atuando no negócio da família ou na publicidade, eu comecei a enxergar isso como um potencial de negócio, e essa vontade, né, de conectar a Amazônia com o resto do Brasil começou a crescer em mim. E dentro do restaurante, o meu pai foi um grande divulgador da cozinha amazônica, começou a comercializar produtos amazônicos para chefes de cozinha. E chegou um momento que eu vi, né, que isso estava crescendo e existia um potencial de levar esses alimentos para outros consumidores, não só para os chefes de cozinha, mas também para o mercado. Te confesso que nesse momento eu ainda não vi a conexão ambiental, né? E foi a partir, assim, dentro da Manioca já, fazendo o trabalho que ela já nasceu, essa empresa que queria desenvolver produtores, né, fazer um trabalho de comércio justo, isso já nasceu, assim, o propósito do negócio, sem pensar de forma natural. E aí que a gente entendeu que a gente era um negócio de impacto socioambiental, né, e todo o potencial que existia por trás disso. A vontade foi muito mais de conectar o Brasil, a Amazônia ao Brasil, e aí depois a gente percebeu o quanto era um modelo de negócio interessante para a região, né, porque ele causava um impacto positivo. Então, acho que a trajetória foi um pouco diferente, mas no final a gente se conectou, né, no impacto socioambiental. Bom, eu estou lendo aqui no chat já, você já tem propaganda do feijão, do feijãozinho de Santarém, que eu também acho tudo de bom. E acho que o pessoal que está assistindo aqui também vai ficar contente de saber que quando a gente conversou na nossa preparação, você e o Brian e a Bárbara falaram que em algum momento, depois que a pandemia passar, a gente pode pensar um menu collab com os produtos do Cerrado da Amazônia e o peixe lá do Brian. Então, eu só espero que a minha vacina esteja super em dia para eu poder ir para esse lugar e comer essa delícia toda junto com vocês. Bom, eu acho que tem uma questão, né, na fala de vocês, quando vocês estão falando sobre as questões ambientais, né, e esse olhar para essa solução de problemas, ou como vocês podiam contribuir com essas questões, e acho que isso, eu gostaria que vocês contassem um pouco para a gente que tipo de problema, né? Qual é essa realidade socioambiental que o negócio de vocês, com seus produtos ou serviços, né, e com a própria forma de operar de vocês, está tentando impactar positivamente, né? Então, eu vou pedir para a Bárbara começar e depois a gente vai com o Brian e a Joana. Perfeito, Elisa.
Então, eu vou me permitir aqui pedir para vocês imaginarem um grande problema ambiental, né? Hoje, quando a gente fala em problema ambiental, assim, o que vem na cabeça de vocês, né? Da audiência, né? De todo mundo. Com certeza, algo passa pela nossa degradação de áreas, né? Hoje, nós degradamos muitas áreas naturais. A degradação, ela chega a ser o terceiro maior problema ambiental, né, da nossa era, e tem tudo a ver com mudanças climáticas, com sequestro de carbono, né, com a pandemia também. Então, dentro desse recorte da degradação de áreas, eu vou me permitir pedir uma lupa para vocês façam uma lupa em uma área natural que vocês conheçam. Se vocês fizerem essa lupa aí, com certeza vocês vão encontrar a seguinte antítese: pessoas pobres, em situação de vulnerabilidade, que vivem em áreas ricas ambientalmente falando. Eu acho que é quase 100% que todo mundo encontra essa realidade, essa antítese, né? O vulnerável numa área rica ambientalmente falando. Então, é particularmente esse recorte que a Verde Novo tenta solucionar. Por quê? Quando você gera um valor para essas pessoas, nos seus biomas de pé, um jatobá tem valor de pé, um pequizeiro tem valor de pé. Então, quando essas pessoas entendem isso, elas passam a ser um público-alvo impactado e elas passam a trazer uma solução para nós que estamos na cidade, porque elas nos impactam. Por quê? A semente, ela é o insumo base para qualquer plantio. Sem semente, a gente não planta. Então, a gente gera valor através da semente nativa, que é a nossa ferramenta de transformação social, e nós impactamos a mão de tantos plantadores que precisam de semente. Além disso, a Verde Novo tem 2 ramos, né? Nós temos o ramo do impacto social, com os coletores e coletoras de sementes, e temos o ramo do impacto ambiental, que é o quê? Restauração ativa de áreas degradadas. Através de quem? Da ferramenta social, semente nativa. Então, o problema que a gente resolve, proporciona uma solução, caminha por aí. É fortalecer uma mão que colhe para impulsionar uma mão que planta, né? Então, é um impacto de ponta a ponta, né? É um quesito bem sistêmico, aí, de alguma forma. Se a gente conseguir enxergar a inovação nessa questão de base comunitária, né? Inovação como sendo um novo olhar, uma nova valoração dos nossos biomas nativos. E não porque dos biomas mundiais, né? Obrigada, Bárbara, obrigada. Acho que ficou bem explicado e eu já tinha te falado isso, né? Eu gosto muito desse modelo que você criou, né? Das mãos, né? Da mão que colhe, a mão que planta. Né? De mão em mão, Nossa. É isso aí. E precisa de muitas mãos, né? Porque a coisa aí no Cerrado tá feia, né? E como? Pois é. E Brian, e você, Brian? Que cenário é esse onde você se move aí com o seu negócio, com a sua atuação? Eu acho que tem similaridades com o que a Bárbara falou, né? Eu acho que essa questão da pobreza nesses lugares, ela é presente e em se tratando de oceanos, também a gente tem a questão dos estoques pesqueiros em crise e também um consumo de pescados e também dessas áreas naturais associadas aos oceanos, às praias, longe de ser consciente e sustentável, né? Acho que até fruto disso foi declarado pela ONU essa como a década dos oceanos, de 2021 a 2030, porque pensando nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o 14, que é relacionado à vida nas águas, ele é o que mundialmente ainda tem muita defasagem, né? Então, trabalhando com a pesca artesanal, apesar de ser a extração de um recurso marinho, a gente entende que a gente pode redefinir alguns modelos e práticas tanto no mercado quanto nas comunidades. Assim, a ideia é que as comunidades pesquem melhor e não mais. Isso para reduzir desperdício de pescado, para agregar valor nos produtos, né? Então, com tudo isso, a gente pretende fortalecer as comunidades pesqueiras e promover um consumo mais consciente de pescado, fornecendo informação também para que o cliente saiba o que está comendo e saiba de onde veio, porque é o direito dele esse, né?
Então, eu digo assim que basicamente a Olha o Peixe ela está conectando quem consome com quem produz o alimento, e que eu acho que tem muita semelhança com as iniciativas da Bárbara e da Joana, só que em biomas diferentes, né? Mas eu vejo essa conexão que é mostrar que não é só um alimento ou um produto que está na sua mesa, mas tem diversas vidas, esforços e trabalhos por trás, né? Então, acho que a intenção da Olha o Peixe é ter uma modernização e uma inovação nesse trabalho relacionado à cadeia de pesca, mas principalmente mostrar que é feito por humanos, né? Eu acho que para quem trabalha, né, com alimento, né, como você e a Joana, eu acho que tem muito essa questão, né, de como a gente está desassociado do que a gente come, né? De como a gente é capaz de comer alguma coisa que vem num container embalado, que eu me lembro uma vez que eu fui no mercado e eu vi umas cebolinhas em conserva holandesas. E eu falei, gente, a viagem que essa cebolinha fez até aqui, né? Então, e às vezes é completamente dissociado, né? Essa relação de sazonalidade, cultura por trás do que a gente come, né? Então, acho que, com certeza, o teu negócio tem muito em comum, sim, com a da Joana, né? E aí eu queria agora ouvir a Joana contando um pouco, né, de que realidade é essa, né, socioambiental, e que contexto é esse, né, de desafio, de problema, né, que você encontra nessas comunidades, enfim, nessas regiões que vocês estão trabalhando. Lisa, eu acho que assim, uma coisa que para mim fez muito sentido a partir do momento que eu entendi essa conexão ambiental da mandioca, né, é porque assim, eu cresci ouvindo na TV que a Amazônia não podia se desenvolver. Por quê? Porque ela tinha que ser preservada. E eu te confesso que aquilo desde criança me incomodava. Eu chegava para o meu pai e dizia, pai, mas por que a gente não pode se desenvolver? O mundo inteiro se destruiu. Por que a gente não pode se destruir também? Porque o meu modelo de desenvolvimento, como é da maioria do mundo, né, o que eu enxergava era da destruição. E aí, o dia que eu percebi que o modelo de negócio da minha empresa era exatamente um modelo que dialogava com o meu ambiente, onde eu podia gerar desenvolvimento sem destruir, muito pelo contrário, incentivando a reflorestar, né, ou a produzir a partir da nossa cultura. A gente tem aqui no Pará, especialmente, eu não falo sobre a Amazônia, porque a Amazônia é um território muito grande, né? E a gente tem culturas diversas, hábitos diversos, mas no Pará, a gente tem uma relação com a comida muito forte, né? E a gente pode desenvolver a região a partir desse alimento. É um alimento que ainda não é conhecido pelo Brasil, mas que se ele for, e ele é muito bem recebido por quem experimenta, se ele for valorizado, a gente pode gerar um desenvolvimento incentivando que essa floresta seja reconstruída e não destruída. Né? Porque se a gente está destruindo a floresta, é porque o nosso modelo de negócio está errado, né? E tem como agir a partir dela. Então, a gente tem um ambiente na Amazônia, assim, o Brasil enxerga a Amazônia como se fosse só floresta, e na verdade não, nós temos 25 milhões de pessoas na Amazônia, que não é muito, considerando o território, mas que são 25 milhões de pessoas, né? Não é pouco também, quando a gente olha o indivíduo. Então, existe uma necessidade de gerar desenvolvimento, né? Então, acredito que a mandioca, o modelo dela, seja a partir do alimento, do cosmético, da perfumaria, de qualquer ação que é industrial, que pode ser industrial, né? Mas com esse respeito ao impacto socioambiental, é um modelo adequado e ideal para a região. E aí faz total sentido trabalhar com isso. A gente valoriza, e aí não é só econômico, né? Porque quando você valoriza esse alimento, essas famílias que hoje produzem farinha, que produzem tucupi, que colhem a mandioca, elas passam a ter respeito, a viver com dignidade daquilo. Acho que o açaí, por exemplo, é um super exemplo, né? Porque é um produto que era marginal, né, que tinha o seu custo quase não valia a pena coletar o açaí, e hoje a qualidade de vida das pessoas trabalhando com açaí melhorou absurdamente. Então, é um exemplo, é um case que mostra, né, o quanto a floresta valorizada pode mudar a realidade social,
né? E ambiental, porque aí a gente já começa a ter comunidades que estão reflorestando para poder ter esse ativo ambiental, para comercializar e aí gerar renda nessa comunidade. Então, é esse o ambiente, né? E é isso que a gente busca fazer a partir da mandioca. Eu estava pensando aqui, né? E eu sei que tem pessoas que estão na nossa audiência que estão, digamos assim, de um outro lado do balcão, mas muito próximo, né, da jornada empreendedora, que são organizações que apoiam empreendedores, né? Bom, e uma coisa que a gente discute também sempre quando a gente conversa, tanto com os dinamizadores, né, as aceleradoras, as incubadoras, ou tanto quando a gente discute e conversa com os empreendedores, a gente sempre gosta de entender um pouco assim como se deu dentro de cada jornada, né? Porque tem questões associadas a gênero, tem questões associadas ao lugar do Brasil onde você está, enfim, às vezes tem questões relacionadas a uma especificidade do negócio, né, que vão dizer um pouco sobre que tipo de apoio os empreendedores contam, né? Então, eu gostaria que Bárbara, Brian e Joana comentassem aqui para a gente um pouco, assim, dentro da jornada de vocês, e aí eu vou deixar vocês à vontade para escolher algum momento da jornada, tá? Que vocês acham que tem alguma coisa com mais significado para compartilhar, e que vocês acham que vale a pena contar, assim, pode ter sido, então, bem no começo da jornada, pode ser no momento mais atual agora do negócio de vocês, assim, sobre quem estava, que tipo de apoio, né? Quem estava ou está do seu lado, e que faz uma diferença na tua jornada como empreendedor. Eu vou começar, então. Vou, assim, é até legal ouvir, né, a Joana e o Brian falando, e a Lisa também, voltando só um ponto que você trouxe, Lisa, sobre a questão alimentar, né? A semente, ela tem tudo a ver também, então acaba que nós três tem tudo a ver, né? Porque a semente, ela tem muito a ver com segurança alimentar também, porque ela valoriza um território, então aquelas pessoas se reconectam com uma alimentação que tinha sido há muito perdido, né? Com uma conexão com o seu bioma, né? Para os indígenas e para os quilombolas, uma questão de territorialidade também, território, né? Estar no seu território, plantar, colher, né? Então, acaba que os três têm tudo a ver com segurança alimentar, né? Eu até vi um comentário aí. Mas, voltando à sua questão, é muito legal falar disso, né? Porque esse ambiente que eu estou aqui, né? Hoje no celular, porque meu computador decidiu me deixar na mão, mas o ambiente que me acolhe aqui agora tem tudo a ver com isso que você perguntou, com as pessoas que estiveram ao nosso lado, né, com quem nos apoiou, onde que a gente encontrou esse conforto. E eu, com certeza, foi nesse coletivo chamado Hub, né? Essa palavra que é tão estranha aos ouvidos, né, a primeira vez que eu ouvi, mas que o pessoal falava num tal de ecossistema, e depois de um tempo, como biólogo, eu sabia o que era ecossistema, mas como empreendedor eu fui entender o que era ecossistema, né? Até achava uma ousadia o pessoal usar essa palavra assim, tão poderosa, né? Que ecossistema é muito poder, né, na biologia, e não deixa de ser um poder no empreendedorismo. Então hoje eu estou na Impact Hub aqui em Brasília, e foi aqui que eu encontrei grande parte do conforto e do acolhimento, né? Tanto nos meus primeiros passos como empreendedora, foi onde eu fui acelerada. Foi meu primeiro programa de aceleração, então foi onde eu conheci negócios de impacto. E depois disso aí, gente, me lançaram ladeira abaixo, na verdade. Hoje já são mais de 10 programas de aceleração nas costas, contato com pessoas diversas, né, com essa palavrinha aqui em cima, que é inovar. Então, com certeza a resposta dessa sua pergunta vem daí, né, dessas conexões com as pessoas do ecossistema. Então, um conselho que eu deixo à audiência, né, quem está tentando empreender, quem já empreende, ou quem está aqui para apoiar pessoas como a gente, que ainda, né, eu ainda preciso de muito apoio, estejam conectados, né, façam network, porque foi nesse tipo de lugar que eu encontrei muito conforto e pessoas tão loucas quanto eu, né.
na forma de pensar, na forma de ver o mundo, de querer impactar, de achar que tem muito mais coisa interessante do que só dinheiro, dinheiro por dinheiro. Então, eu trago esse ponto, assim, que na verdade permeia toda a minha caminhada, toda a minha trajetória, né? Network foi essencial. Estar num ecossistema, num coletivo, com pessoas que pensam e que me adubam de alguma forma, que me deixam germinar, foi essencial na minha trajetória. E né? Até quando o computador quebra, né? Você vê que os caras são parceiros mesmo, né? Pô, me acolheram. É isso aí, tá vendo? Parceiro bom é assim. Até um Parceiro quentinho para você assim. participar tem. É isso aí, legal. Manda um abraço aí pro pessoal do Impact Hub. Aqui o pessoal do Impact Hub é nosso parceiro. Aqui o pessoal do Impact Hub São Paulo é nosso parceiro no Impacta Mais, no Fórum de Investimento e Negócio de Impacto, que é um parceiro bem querido. A gente sabe que tem uma rede aí no Brasil afora que, como você falou, é esse espaço mesmo, né? De integração, de acolhimento, de troca entre empreendedores também, né? Tem muita troca de empreendedor para empreendedor. Obrigada, Bárbara, obrigada por contar para a gente essa parte da tua história. E o Brian? Brian, quem é que está aí com você? Quem é que estava ou esteve com você? Quem é o apoio aí que você tem? Ou, enfim, que você gostaria de contar? Eu acho que são momentos diferentes, assim, mas esses mesmos atores sempre foram presentes, assim. A gente diz que não gosta de chamar de clientes e de fornecedores porque são todos parceiros, né? O parceiro que está entregando o pescado e o que está consumindo o pescado. E é muito legal essa relação que a gente tem com os pescadores e as pescadoras para criar produtos novos, para adequar a metodologia, para negociar preços, né? E o que é justo para todo mundo, mas também por parte dos nossos parceiros consumidores é também a indicação para outros, é o feedback do que dá para melhorar, do que dá para ajustar, porque é isso, a gente é um negócio novo, né? E de pessoas que nunca tiveram uma experiência no empreendedorismo e que estão super abertas a ouvir sugestões de como melhorar para que fique bom para todo mundo, né? Então, eu ressalto essas duas pontas e também o grande apoio assim, que a gente teve das universidades aqui da região, né? Como eu estava também começando num negócio assim, toda aquela parte de logística, de gestão financeira, a burocracia toda, eu tive muito apoio dos meus professores e também de outros professores de outros cursos que se ofereceram como parceiros, assim. Então, acho que principalmente naquele momento inicial, como um oceanógrafo não tem muito conhecimento de empreendedorismo e de gestão de negócio, e essas contribuições elas foram fundamentais, assim. E aí, claro, as acelerações, elas acho que potencializaram o que tinha sido moldado ali no início, né? Mas, com certeza, sem aqueles apoios iniciais ali, nada disso teria acontecido até hoje. Legal, acho que você trouxe uma dimensão muito interessante, né? Que você está falando do teu consumidor também, né? Eu acho que quem busca consumir ou, enfim, fazer negócios, né? Quando é B2B, com empreendimento de impacto, eu acho que tanto o consumidor ou o teu parceiro comercial, né? Ele tem um olhar diferente mesmo, né? Ele tem uma disponibilidade de trocar mais, ou de interferir mais, ou saber mais sobre o negócio, né? Enfim, eu acho que ele se sente parte desse impacto positivo, né? Ele sente que essa relação dele com você também faz parte do impacto dele, né? Como consumidor, ou enfim, ou como cliente, né? Então, acho que achei bem legal você trazer isso, e eu vi que a nossa querida professora Ruth ali ficou toda contente quando você falou da universidade e dos professores. Então, agora, valeu, foram bons recortes que você trouxe, Brian. E queria ouvir a Joana agora sobre esses apoios aí na jornada, Joana.
A gente já vai fazer 7 anos de trajetória, então tem muita história para contar nesse sentido, né? Porque a gente não teria chegado aqui se realmente não fossem muitos. Eu acho que eu posso pontuar primeiro pela minha história familiar, né? Eu acho que a minha família foi muito apoiadora, começar por começar esse trabalho. Acho que meu pai e minha avó foram pioneiros nisso e o trabalho que a gente faz é dar sequência. Em segundo lugar, acho que os clientes que são chefes de cozinha inicialmente, porque eles é que deram a abertura, se interessaram, e eu acho que eles trouxeram para a Manhoca um olhar de qualidade, de padrão, né, que é super importante. E eu acho que isso talvez seja um grande diferencial nosso, assim, a gente se preocupa muito, porque assim, a cultura nossa, desse produto artesanal, em geral, ela está meio desassociada, né, dessa qualidade do padrão, vamos dizer assim, pelo menos no olhar do consumidor. Né? E aqui na região, a gente acaba tendo essa pegada, a gente aceita o produto instável, porque a natureza nos dá produtos instáveis, né? Mas o mercado não. Então, por atender esse consumidor, esse chefe de cozinha, esse profissional mais exigente, a gente acabou sendo cobrado a trabalhar isso. E hoje a gente percebe o quanto isso foi importante para a nossa cultura, né, de já estar com esse trabalho feito ao longo do caminho e não ter que se preocupar agora sobre isso. Um outro ator muito importante, atores muito importantes, são os nossos fornecedores, né? Porque são pessoas que têm uma outra cultura, que estavam acostumadas com uma outra lógica comercial e se abriram a nos ouvir, a trocar com a gente, né? E se adaptar a essa exigência de um mercado externo. Eu respeito muito, eu aprendi muito na minha trajetória de que não é errado não estar aberto a isso. Né? Acho que cada um sabe aquilo que é importante para si, o que é bom para si. E na Amazônia a gente tem realidades muito distintas nesse sentido. Então, ter fornecedores que estavam abertos a esse diálogo, e a gente também está muito aberto a se adaptar a eles, eu acho que isso é muito importante nesse diálogo, que é para ser diálogo e não ser imposição, né? É ter encontrado fornecedores dispostos, né, a agir de forma diferente, não necessariamente melhor, mas de forma diferente. E eu acho que também tem o Paulo, meu sócio, porque eu era uma empreendedora solo e ao encontrá-lo, eu acho que a gente conseguiu potencializar muito mais, porque 2, né, fazem muito mais do que um, e às vezes não o dobro, mas o triplo, o quádruplo, então acho que é outra pessoa super importante. E para finalizar, o PPA, que foi um programa de aceleração que a gente participou, e a partir dele a nossa rede de contatos aumentou muito. Inclusive, na própria Amazônia, o PPA é um programa de aceleração para negócios de impacto na Amazônia. Nos conectou com o Mercado Livre, que é quem hoje está nos propiciando crescer em termos de mercado, no online especialmente. Nesse momento da pandemia, a gente fala muito, né, que se não fosse essa conexão, talvez a gente tivesse ainda perdido, porque a gente está longe, né? Então, a conexão através do Mercado Livre com o mercado online, no momento em que isso está crescendo muito, foi fundamental. E também participamos de um programa da Climate Ventures, que também está nessa pegada junto com o PPA e com o Mercado Livre, porque eu acho que hoje o nosso maior desafio é romper a barreira do mercado, né? O acesso ao mercado. E aí hoje eles são atores fundamentais nesse processo. Então, é a jornada, né? E aí essa jornada está sempre, os desafios estão mudando, acho que ainda tem uma etapa aí de desenvolvimento de produto, que a gente está nela também, e a gente busca apoio nessa etapa, né? Porque o desafio também é grande, você produzir produtos de alto valor agregado sem desenvolvimento tecnológico ou pesquisa ou conhecimento tecnológico, acho que esse é o próximo desafio que a gente vai mergulhar. Então, se tiver alguém aqui que já esteja disposto e atue nessa área, a gente já está buscando, viu? Bárbara, Joana, vou até pedir para você ficar então aí com o microfone aberto, porque eu acho que você tocou numa coisa do momento, né? Que foi uma pergunta que apareceu aqui para a gente no chat, que aí eu gostaria então de fazer de trás para frente. Você começa respondendo e depois a gente passa para a Bárbara e para o Brian, que é a questão realmente da pandemia, né? Você comentou sobre a dificuldade que se apresentou com a pandemia, e aí a possibilidade hoje de fazer um e-commerce com apoio do Mercado Livre. Então, só para entender assim, o quanto atrapalhou, o quanto impulsionou, enquanto acelerou certas decisões que vocês tinham que tomar. Então, queria que vocês contassem um pouquinho assim, como é
tá esse momento em relação à questão da pandemia? Assim, qual foi o impacto, o efeito da pandemia nos negócios de vocês? Ele foi muito grande. Assim, a gente já, por exemplo, em 2020, planejado para lançar 3 linhas novas de produto, duplicar o nosso faturamento. A gente conseguiu, acho que só de estar vivo já é uma grande vitória, né? Não ter morrido, porque foram muitos os empreendimentos que morreram. A gente conseguiu manter o faturamento do ano anterior, e teve que desistir de várias coisas, ou adiar, na verdade, não desistir, né? 2021 a gente está retomando várias das ações. Em termos de clientes, por exemplo, 50% do nosso mercado eram restaurantes, que foi um dos setores que mais sofreu com a pandemia, né? Então, a gente teve que rever esse modelo, e aí foi um momento em que o Mercado Livre e o e-commerce foi fundamental, porque era um trabalho que a gente estava pensando em começar, e a pandemia impulsionou, e hoje, de 15% a 20% da nossa venda já é online. Então, a gente não conseguiu retomar tudo, né, que perdeu dos restaurantes, que a gente vai recuperar, né, assim que tudo se normalizar, mas ainda não foi possível, porque eles ainda estão sofrendo, né, tem muitas cidades em que ainda estão fechadas, tem restrição de horário, e o nosso produto, por não ser um produto de primeira necessidade, ele acaba sofrendo nessa questão da compra. Mas se não fosse o online, se a gente não visse essa luz no fim do túnel do online, e aí isso mudou completamente a nossa estratégia. Hoje a gente tem, nosso olhar é todo para online, a gente continua, a gente vende em pontos de venda, né? Tá no varejo, mas a nossa estratégia de crescimento é muito pautada no online agora. A gente contratou uma pessoa só para lidar com venda online, marketing digital, então isso mudou muito a nossa visão, né, do negócio, de como a gente pode chegar na casa dos consumidores. Então, é aquela história, a gente até já via isso, mas a pandemia veio para mudar esse rumo de algo que a gente já estava prevendo, e o Mercado Livre é uma solução assim, eu falo que às vezes parece até que eu sou contratada para fazer propaganda, né? Mas a solução logística dele para o pequeno empreendedor que vende produto é maravilhosa, assim, a gente entrega o produto no CD deles em São Paulo e todo o resto é eles que tomam conta para a gente. Então, é uma mão na roda mesmo para quem está começando especialmente, né? E foi fundamental a gente poder ser tratado de uma forma diferente ali dentro, porque tem uma área de sustentabilidade, né? Tem hoje todo o investimento do Mercado Livre nesse sentido. Então, foi maravilhoso e talvez a gente não tivesse, nesse momento que a gente está agora, se não tivesse tido esse apoio. Legal, bacana. Então, acabou dando um empurrãozão, né? Um empurrãozão. E, Com Bárbara, certeza. e para vocês, hein? Coleta de semente, restauração, todo mundo de máscara. Como é que vocês estão fazendo aí? Como é que tá fazer esse negócio na pandemia? Gente, a pandemia, esse caos, né, que a gente está vivendo, inquestionável, assim, em tantos sentidos, né? E para a área ambiental, acabou que teve um passo além, porque nós começamos a ver, as pessoas começaram a ver que essa reconexão era a cura para muita coisa, né? Ninguém aguentava ficar em casa, né? Então, muitas pessoas voltaram a olhar para o campo, né? Começou a ter o êxodo ao contrário, né? As pessoas que podiam, né? As pessoas que podiam foram para o campo e começaram a comprar mais sementes. Então, diferente da Joana, nós tivemos um pequeno período, assim, um primeiro mês de adaptação para um boom, para um realmente um crescimento de quase 50% em termos de faturamento. Então, a nossa venda era muito sazonal antes da pandemia, né? Porque as sementes elas são vendidas mais na chuva, porque todo mundo planta na chuva, né? E na seca, aqui no Cerrado, quase ninguém comprava semente. Durante o ano de 2020, nós tivemos uma alta durante a seca. As pessoas foram para suas fazendas, propriedades e começaram a demandar mais semente. Além disso, nós tivemos muito mais projetos de restauração. Então, nós tivemos 8 novos projetos aprovados durante a pandemia, né? E teve um peso, claro, no ombro, porque para os coletores de sementes e para as coletoras, a semente era uma renda complementar. A semente não era a renda principal das suas famílias. E durante a pandemia, o que houve? Essas pessoas foram demitidas das fazendas, dos canaviais, né? Muitos trabalham cortando, trabalham na roça, então elas foram demitidas. Então, elas me ligaram
e falaram, Bárbara, agora a gente só tem a semente. Então, a semente ela virou a renda principal de quase 90% das nossas coletoras e coletores, né? Isso trouxe um peso, claro, para vir de novo, mas graças a um crescimento paralelo, nós conseguimos manter, né, essa balança. Então, hoje a renda dessas famílias continua sendo a semente, a renda principal. Alguns coletores e coletoras já falam que não pretendem voltar para a roça, assim, para cortar cana, para trabalhar na propriedade dos outros, né? Elas querem trabalhar para si, então elas já se veem como empreendedores também, como pessoas donas da sua história. E foi isso, foi um panorama muito promissor que a gente viveu, né, durante a pandemia. Tivemos que nos reinventar também em relação ao digital, como a Joana. Participamos da aceleração do Mercado Livre, tivemos acesso a muito conhecimento de mercado, comercialização e tudo mais, que foi super importante para a gente, né? Que foi um passo que a gente teve que dar também, de estruturar a comercialização com muito mais responsabilidade. Então, ainda estamos vivendo esse caos, né, gente? Mas agora com uma celeridade muito maior em alguns processos que vão ter que ir para o digital, não tem como. E um digital nas duas pontas, né? Um digital que alcance a Dona Santa, que é coletora analfabeta, e um digital que melhore a experiência do nosso cliente, né? Então, a pandemia foi um caos, mas ela trouxe para a área ambiental, assim, em termos de restauração e semente, um crescimento muito grande para muitas empresas que conseguiram, sabe, se encaixar e se colocar de uma forma bem responsável, assim. Então, ela está trazendo um crescimento do nosso ramo, que tende a crescer agora, né, uma ascendente, né? Estamos na década da restauração, então, empresas, ESG, né, tudo isso. Então, as empresas tendem a se aproximar. Tem que surfar nessa onda verde. Não tem mais jeito, né? Tem que aproveitar o pico. E, Brian, e para vocês, como é que está sendo? Como é que foi esse primeiro ano? É porque, assim, como é que foi? Não está sendo ainda, né? É que a gente está quase 2 anos vivendo isso, então tem vários momentos aí de pandêmicos, né? Conta para a gente essa relação da pandemia, o efeito. Acho que foi uma mistura de coisas intensas, assim, né? Acho que uma coisa que eu sinto muita falta, estando nas comunidades, é o aperto de mão, assim. Isso, há 2 anos a gente não faz, e isso tem uma importância, um significado muito grande para os pescadores, né? Mais que qualquer assinatura de papel. E acho que também, por a gente trabalhar com espécies que são pouco conhecidas do público paranaense, né, os pescados locais, a gente tinha várias ideias de mesas de degustação, de eventos, para aproximar os pescadores e as pescadoras dos nossos clientes, dos chefes de cozinha, para que a gente pudesse apresentar usos e possibilidades para essas espécies. E isso tudo caiu por terra, mas mais para frente vai acontecer. E acho que, como a Joana comentou também, a demanda dos restaurantes diminuiu demais, né? Então, acho que nunca foi, assim, o nosso principal foco, mas ele sempre contribuía muito, tanto para as receitas, quanto até pelo papel de divulgação da nossa proposta. Mas, em contrapartida, aumentou muito a demanda dos consumidores finais, né? Isso porque, como as pessoas estavam isoladas em casa, principalmente os mais idosos, e não podiam ir na peixaria, no mercado, elas precisavam da entrega em casa. Então, como a gente faz isso para os nossos clientes, um foi indicando para o outro, e principalmente assim nos primeiros meses de pandemia e de lockdown, a gente teve um salto muito grande de venda para consumidores finais. E eu acho que, claro, tiveram algumas restrições, como formas de pagamento presenciais e coisas do tipo assim, mas acho que, como eu não lembro se foi a Joana ou a Bárbara comentou, o fato de a gente estar ainda forte, né, e obtendo uma receita é algo a se comemorar, mas ainda assim a gente teve um avanço em relação
as receitas nesse período de pandemia. Uhum. Que bom, que bom. É algo realmente a se celebrar, né? Ficar vivo e no azul, né? É algo a se comemorar nesse momento, né? Bom, meus queridos convidados, Bárbara, Joana e Braia, a gente está com um super desafio aqui, que é fazer aquela nossa última pergunta que estava combinada, e tentar encaixar uma última pergunta aqui da plateia, né? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer aquilo que a gente tinha combinado daquela última nossa rodada, e vou pedir para vocês, então, serem bem objetivos para a gente encaixar depois a última pergunta, porque é uma pergunta legal que alguém fez uma pergunta observando uma coisa na fala da Joana e queria entender se aconteceu nos outros negócios também, tá? Então, vou pedir também a audiência para ficar aí, de repente, sei lá, mais 3 minutinhos com a gente, só para a gente completar o papo, que eu acho que está bacana. E aí, a pergunta para os nossos convidados é a seguinte, né? Dentro da cosmovisão do empreendedorismo, né, tem essas figuras dos negócios, né? De que tipo de negócio você vai ser, o seu negócio vai ser quando crescer, e a gente tem aí essa figura mítica do unicórnio, né? Que é a figura criada para falar principalmente das startups da tecnologia, que começam na garagem, com pouca grana, e em pouco tempo estão valendo $1 bilhão. E depois você tem todo aquele movimento de empreendedores, principalmente, que não se identificam com esse tipo de jornada, ou com essa pegada, e aí tem o movimento das zebras, né? Que tem uma preocupação maior com o efeito do seu negócio para a sua comunidade, ou para o social e para o ambiental. Também aprendi com a queridíssima professora Ruth outro dia sobre os negócios que se apresentam como cabra da montanha, que sobem e enfrentam percalços grandes e longos, ou negócios camelo, que passam muito tempo com pouco recurso e sobrevivem, né? E sendo vocês representantes de negócios ambientais, eu fiquei interessada, né, de saber assim, que bicho o negócio de vocês quer ser quando crescer, né? Se você for procurar um parceiro aí, como você apresentaria essa visão de futuro sobre o seu negócio, né? Vocês estão afins de ser unicórnios, zebras, camelos ou outros bichos, né? E por quê? Que bicho é esse e por quê? Conta pra gente. Vamos começar, Bárbara, com você? Vamos sim, claro. Nossa, essa pergunta me levou para lugares bem legais, viu, Lisa? Assim, de reflexão, né? Como bióloga, né? Leva para uma memória afetiva muito boa, assim. Então, eu poderia dizer 1000 bichos aqui, mas eu vou trazer uma outra visão, mais inovadora, quem sabe. Eu vou trazer, como uma bióloga vegetal, né, que gosta de plantas, eu vou trazer uma planta. E a minha planta, eu gostaria de ser um negócio que seja qualquer planta do cerrado, né? Eu vou trazer aqui o piqui como uma árvore emblemática. Então, eu gostaria de ser um negócio piqui. Barbatimão, cagaiteira, né? Ou tantas outras. E eu vou explicar agora por quê. O cerrado, para quem conhece, ele é extremamente feio num primeiro olhar. Né? Ele é torto, ele é áspero, ele é difícil, ele é seco, né? Ele te traz uma sensação, assim, num primeiro olhar, que durante muito tempo chamaram de mato, né? Tanto que até hoje é assim, desmata o mato, e é cerrado. As plantas do cerrado, elas têm uma característica muito linda. Elas crescem primeiro em raiz, elas crescem para baixo. Elas investem tudo que elas têm em crescimento de raiz, porque elas precisam ser profundas para depois mostrar a que vieram. Então, num olhar mais rápido, quando você olha uma plantinha de cerrado no chão, você enxerga uma coisinha desse tamanho. Porque no início ela é desse tamanho. E esse início pode durar anos. Mas se você tiver um olharzinho um pouco mais profundo para baixo,
ela pode ter de 3 a 5 vezes o tamanho dela, porque ela investiu em raiz. E no futuro, quando ela encontrar água, aí ela cresce para cima e oferece recursos para tantos outros, né? Então, o pequi, ele é assim, ele tem uma raiz profunda, ele oferece uma flor para uma abelha, um fruto para uma dona santa que precisa comer, né? Uma sombra, e mesmo assim ele não deixa de ser torto, áspero, né? E para um olhar mais urgente, não vê tanta beleza. Então, eu acho que os negócios de impacto, eu teria orgulho de ser um negócio pequi, né? Porque eu acho que a gente investe no propósito, que é algo muito profundo que poucos entendem, né? Tentam nos caracterizar em tantas coisas, mas é porque é difícil olhar num olhar urgente, né? Mas no futuro, quando a gente mostrar nosso valor, vai ser isso. Muitos poderão beber da nossa fonte porque a gente pensou em tantos, não só na gente. Por isso que a gente foi tão profundo, né? Então, eu gostaria de ser um negócio pequi, um negócio barbatimão, um negócio cagaita, né? Aqui fica a minha singela homenagem a esse bioma que eu amo tanto e que é tão negligenciado muitas vezes, né? Então, meu amor ao cerrado aí nessas palavras, né? Negócio pequi pode ser bom. Nossa, arrasou! Adorei essa visão botânica do negócio de impacto. Muito bom. E Brian, que bicho é esse? E por quê? Pode ser Olha, uma alga também. Agora já estou na minha cabeça. eu vou te dizer que eu não tenho esse foco de ser bilionário, não. E assim, já que é um dos grandes xodós nossos e por toda a riqueza cultural e tradição associadas, eu quero muito que a gente seja visto como um negócio tainha. A gente quer ser uma tainha no mercado, né? Que forma um grande cardume de consumo consciente de pescado e que migra do sul para outras regiões, levando a nossa proposta e o nosso propósito, né? E ainda sendo importante ambiental, econômica e culturalmente. Então, ficaria muito feliz se a Olha o Peixe fosse conhecida como um negócio tainha. Bom, eu tenho que fazer uma pergunta. Assim, desculpa. A tainha brilha assim, igual a sardinha, tô procurando Nemo quando ela está no mar, faz aquele negócio lá embaixo bonito. A tainha não tem bioluminescência, né? Que nem algumas algas e alguns animais do fundo do mar, assim. Mas a própria coloração do animal, com, por exemplo, os raios de sol, ela tende a ter um brilho maior, azulado, assim, né? Eu sou apaixonado pela tainha e desde pequeno choro ao ver o pessoal fazer uma pescaria bonita e vendo as senhorinhas puxando junto a rede, turista, pescador, sempre me deu um senso de comunidade assim muito grande, né? E como eu falei, ela traz essa importância social, né? Essa tradição cultural também, e ela garante a renda de centenas, dezenas, milhares de famílias num período tão difícil que é o inverno, onde não tem turista para comprar, não tem uma diversidade de espécies tão grande. Então, ela é fundamental para que diversas famílias tenham o que comer num momento tão difícil que é o inverno. Muito bom. Que você seja esse negócio tainha. Tomara. E Joana, que negócio eu merecei e por quê? Então, inicialmente eu lamento de eu não ter sido ousada como a Bárbara, mas essa semana acabou sendo tão corrida que eu não consegui pensar tão bem. Mas eu agora, ouvindo ela, eu seria a mandioca, né? Só não consigo agora rapidinho. A mandioca é a minha paixão, não à toa o nome da mandioca vem da mandioca. Mas eu fui direto no briefing do animal, mas não deixa de ser bom também, que é o pirarucu. O pirarucu, eu acho que guarda muitas similaridades com o que a manioca quer ser. Ela quer ser grande, né? A gente brinca internamente que a gente quer ser a mãe terra da Amazônia. A gente quer crescer, que a gente acredita que o que a mãe terra fez pelo orgânico no Brasil, enquanto indústria, né? A gente quer fazer pelo alimento amazônico para o Brasil. Ao mesmo tempo, o pirarucu é um animal ancestral. E aí eu acho que, olhando a nossa trajetória do antes da manioca, né? Porque tudo é uma sequência de ações familiares,
E a gente quer que isso perdure. A mandioca seja, talvez, por ser pioneira nesse processo de industrialização de alimentos da Amazônia, possa ser exemplo, né, e durar muito, seja através dela ou através dos seus filhos, que são outros negócios que estão surgindo na região a partir desse exemplo, que é minimamente que a gente tem sido aqui no cenário local, né, amazônico. O pirarucu também tem uma cor muito bonita, mas que varia de acordo com o seu ambiente. Acho que a gente se propõe muito a adaptar os sabores da Amazônia ao mercado, então acho que isso combina muito com essa questão, né, de ser adaptável. Ele come de tudo, né? Ele é um carnívoro, mas come diversos tipos de animais. E aí o comer a gente não olha pelo lado negativo, mas sim positivo. A gente, por estar na Amazônia, trabalha a biodiversidade. A gente hoje, por exemplo, atua com 25 ingredientes da biodiversidade amazônica. Então, a gente olha para esse bioma de forma diversa, né, e não focada. Apesar da mandioca ser a paixão, a gente consegue entender que dá para dialogar com tudo. E, além de tudo, o pirarucu, ele é feminista. Ele que cuida dos ovos, dos filhotes, né? Então, assim, acho que tem várias características dele que são compatíveis com a mandioca. A gente é muito respeitoso na questão da diversidade, né? Seja da biodiversidade ou da nossa equipe, né? Da questão racial, sexual, enfim. Então, a gente prega muito isso, defende muito as causas dos nossos povos tradicionais, que são a base de tudo que a gente faz. Então, tem o pirarucu acho que nos representa junto com a mandioca. Agora a gente vai discorrer sobre a mandioca para, na próxima pergunta, a gente usar a ideia da Bárbara. Bom, muito peixe, muita coisa boa, muita coisa bonita. Adorei as respostas, adorei que vocês entraram na brincadeira. E acho que é isso, né? Eu acho que os negócios de impacto, eles são um bicho diferente mesmo, né? Eles querem criar outra referência, né? Eles querem explorar outros ambientes, outras conexões, né? E acho que está tudo bem ser diferente, né? Acho que a gente está conversando muito sobre diversidade, esse é o mês da diversidade aí. Então, acho que a gente está aprendendo tanto sobre neurodiversidade, diversidade de gênero. Então, acho que a gente tem que abrir realmente a cabeça para entender outras formas, né? De viver, de fazer, de produzir, de lucrar, de prosperar, né? Então, é bacana que a gente pode construir essa visão com vocês. A gente não vai conseguir ir para mais uma pergunta, uma pena, mas nós temos um combinado, né, Bárbara e Brian e Joana, de que vocês topariam responder as perguntas que a gente não conseguisse fazer aqui no LinkedIn do ICE. Então, a gente vai salvar o chat, vai mandar para vocês as perguntas, vamos compilar isso, e aí vamos dar uma semaninha, na próxima sexta-feira, até quinta-feira, né? Porque sexta é feriado, até o dia 8, a gente coloca lá no LinkedIn do ICE e marca vocês, e a gente coordena essa colheita aí das perguntas com vocês, tá bom? Bom, então, temos que encerrar essa nossa sexta de impacto. Eu gostaria só de aproveitar e deixar todo mundo convidado para a próxima sexta de impacto, que vai ser no dia 13 de agosto, é sempre às 4 horas. Quem assina o nosso boletim, o nosso mailing, vai receber um aviso por e-mail, assim que a gente marcar e souber o tema. Quem segue a gente nas redes sociais também. Bom, vou pedir para todo mundo abrir o microfone e dar um tchau coletivo, para a gente terminar com uma energia bacana. Agradecer a Tabata, que trouxe mais essa camada de diversidade para o nosso evento, e desejar um bom final de semana para todos.